Gente, eu tô gravando esse IGTV porque eu quero dividir com vocês o caso de um paciente que teve uma evolução muito importante, muito impressionante. Eu quero mostrar cada um dos detalhes que a gente acompanha, do nível que ele chegou no consultório, ao nível que ele está hoje. Gostaria muito que ele pudesse também gravar um depoimento. Eu vou pedir isso para ele, se ele disponibilizar, eu vou até mencioná-lo, tá? Mas por enquanto eu não posso. Mas é muito importante que, se você quiser ter saúde, que você acompanhe esse caso para ver o nível de evolução. Em alguns momentos eu vou ler algumas coisas porque são muitos detalhes, eu não quero esquecer de falar nada para vocês. Este paciente chegou aqui no dia 28 de novembro, um empresário, dormindo em horário irregular, dormindo da 1 às 9, 10 da manhã, mais ou menos, fazendo uso de 2 medicamentos, o escitalopram para estresse, para ansiedade, para ajudar a dormir melhor, e do esomeprazol há mais de 15 anos por conta de refluxo e hérnia de hiato. Esse paciente vinha passando por algumas questões emocionais importantes, tanto a nível vida profissional, como vida pessoal, questões importantes mesmo, e mesmo assim, com o uso dessas medicações, se sentindo muito estressado, se sentindo muito ansioso, se queixando de questões emocionais. Mas me procurou porque queria emagrecer e melhorar a saúde de maneira geral. Questão de atividade física não fazia, era sedentário, se queixava de artrose no tornozelo esquerdo e falava que tinha dor ao se exercitar, um cisto no punho direito e uma síndrome do impacto também no ombro direito, no lado direito do corpo. Então, sedentário, não fazia nenhuma atividade física e aí culpava essas questões pela falta de atividade física. De alimentação, surpreendentemente, consumo de 2 litros de refrigerante por dia. Não come folhas verdes, até hoje não come folhas verdes, viu? Não come folhas verdes, verduras não aceita em hipótese nenhuma. De café da manhã, consumia pão francês com margarina, tá escritinho lá no prontuário, por isso que eu tô olhando, e café com açúcar e leite integral. Almoço, na rua sempre, correndo de um lado para o outro, fazendo suas atividades, muitas vezes, na maior parte dos dias, perdia o horário do almoço e acabava comendo um salgado em um bar, uma lanchonete qualquer. Sempre tomando refrigerante no almoço, no jantar, no meio do dia. À tarde, quando comia alguma coisa, era uma bolacha, muitas vezes uma bolacha recheada, doce. E à noite, recém-separado, morando sozinho, lanche, pizza, ou pedia uma comida japonesa, refrigerante, ou comia um outro pão, e era essa a rotina da pessoa. Sabe aquele tipo de paciente, quer dizer, vocês talvez não saibam, aquele tipo de paciente que você fala, gente do céu, o que eu faço agora? É muita coisa para mudar, é muita coisa para pensar, para organizar, para falar, e esse cara vai espanar, né? Porque é muito detalhe, preciso mexer no sono, preciso mexer em questões emocionais, preciso mexer na atividade física que não faz, preciso convencer a fazer alguma coisa, preciso mexer na alimentação, e aí eu vou pedir os exames e eu vou dar uma série de orientações. Na primeira consulta eu não vejo o exame, eu não tenho, eu peço os exames na primeira consulta. Então eu pedi todos os exames e eu iniciei com todas essas recomendações. E surpreendentemente, ele seguiu tudo que eu falei. Ele seguiu a risca e eu fiquei muito feliz. E eu quero mostrar para vocês a evolução dele em questão de peso, tá? Peso, cintura. Então tá aqui alguns parâmetros que eu acho que eles vão ficar ao contrário para vocês, porque eu não sei virar a câmera, porque eu sou meio retardada mental para fazer isso. Será que eu consigo? Não vou conseguir. Bom, vamos lá. 98,3 de peso. Vocês conseguem ter noção aqui desse peso. 98,3 no mês 11. Foi para 89 quilos. Hoje 98,3, porém com redução de percentual de gordura, ganhou musculatura, tá? Então, ele saiu de 100,7 de cintura, foi para uma cintura de 92,5 e hoje 90,5. Então, de 100,7 de cintura, no finalzinho de novembro, passou por Natal, passou por Ano Novo, hoje ele tá com 90,5.
foram 10 centímetros de cintura a menos. Claro que ele perdeu todas as roupas, né? Não dá nem pra usar, não dá nem pra falar a roupa tá caindo melhor. Tá caindo, na verdade, a roupa. Tem que providenciar uma roupa nova, né? E de quadril também, saiu de 107 de quadril, foi para 102 de quadril. Uma diferença bastante importante. Pressão arterial na primeira consulta, 189. 189 igual a 190, né? 19/8. Pressão na segunda consulta, 15/8. Pressão hoje, 14,5/8. Ele vem fazendo acompanhamento de pressão em casa e diz que a pressão dele está normal. Existe uma coisa que se chama síndrome do jaleco branco, que é uma certa ansiedade, nervosismo no momento da consulta. E aí algumas pessoas ficam com a pressão um pouco mais alta mesmo, tá? Mas quem chegou aqui com a pressão 19 tá com a pressão 15,5 hoje, ô louco, bem melhor. Então, dia 28/11 pesava 98,3 e hoje tá pesando 89. Passando por festas, tudo isso daí. A avaliação física dele tá aqui na minha frente também, e eu queria mostrar para vocês, não precisa se preocupar com números necessariamente, mas vamos falar em números de percentual de gordura. Primeiro momento, primeira consulta, 26,8, hoje 21,6. Uma redução importante de percentual de gordura. O que eu quero que vocês vejam é que na primeira avaliação física lá de novembro, a curva dele formava uma letra aqui. A curva dele formava uma letra invertida aqui, tá? Como se fosse uma letra C, formava aqui essa curva, tá? Então, mais peso, mais gordura, menos massa muscular. Esse é o formato da curva dele nesse primeiro momento. E aí, quando eu pego a curva dele de hoje, tcharam, muda completamente, né? Então, o que eu tenho? Menos peso corporal total, mais musculatura, menos gordura. Então, hoje, 19,3 quilos de gordura corporal total. Na primeira avaliação física, olha lá, 26,4. Então, de 26,4 para 19,3 é uma diferença de massa de gordura muito importante. E aí a curva muda, né? Vocês veem que no primeiro momento a curva é um C desta maneira. Então, tá mais alto o peso, mais alta a gordura e aqui no meio fica baixa a musculatura. E aí ele conseguiu inverter isso para fazer um D. Então, tá mais baixo o peso, tá mais baixo a gordura e mais alta a musculatura. Esse é o nosso grande objetivo, né? Quanto mais músculo, maior o metabolismo da pessoa. E aí eu tenho aqui também para mostrar para vocês a questão da melhora dos parâmetros laboratoriais dele. Vamos lá ver. Insulina num primeiro momento, que é o que tira a glicose da corrente sanguínea, estava em 16,4, veio para 13,8. A hemoglobina glicada, que é a média da glicose nos 3 últimos meses na corrente sanguínea, estava em 5,4, veio em 5,2. Colesterol total, 266. Quando a gente vê a fração LDL, que é desejável que seja baixa, estava em 175. Hoje o LDL dele está em 125. Olha que legal. Uma melhora muito importante nesse parâmetro aqui de colesterol. E as vitaminas. Eu acho que não tá legal para vocês verem, mas tá aqui, vocês conseguem ver em vermelho o que tá alterado e o valor que veio agora, tá? Cada um dos parâmetros, eu vou ler para vocês para facilitar. Vitamina B12, 352, tem que ser acima de 400, 450, hoje ela veio em 443. Vitamina C vai de 4,5 a 15, ele tinha 1,5, 1,9. De 4,5 a 15 ele tinha 1,9. Agora ele tem 7,2. Vitamina D tem sempre que estar acima de 50 de mínimo, gente. De vitamina D é importante para todos os parâmetros, age no organismo inteiro, como um verdadeiro hormônio. Vitamina D é muito importante. Tava em 12 a vitamina D dele. Eu fiz uma dose injetável, ela veio 56,41 hoje. Graças a Deus melhorou muito esses parâmetros dele de vitaminas que estavam alteradas, tá?
Aí eu fiz essas reposições e aí com certeza outros parâmetros do organismo vão melhorando. Eu não precisei fazer nada além de simplesmente repor o que estava precisando. Então ele tinha um ACTH muito baixo, ele tinha uma androstenediona, que é um precursor dos hormônios também muito baixo, eles se normalizaram. A androstenediona dele, pra você ter ideia, vai de, quer dizer, a dele não, né, todo mundo, de 0,6 a 3,7. Ele tinha menos do que 0,3. De 0,6 a 3,7. Ele tinha menos de 0,3. Agora tá 1,34. Tá dentro do normal. O ACTH, que vai de 5 a 46, ele tinha menos do que 5. Agora ele tá com 14,6. Pela simples regulação de hábitos de vida, de suplementação de vitaminas que eram necessárias, tá? Então, aqui fica, até a testosterona dele melhorou, saiu de 440 para 500. Então, realmente fica aqui o relato desse caso, desse paciente que melhorou muito, que eu tô muito feliz pelo segmento dele, pela perda de gordura, pelo ganho de massa muscular e melhora de todos os parâmetros de saúde.